Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Querido Exército de São Miguel, gente, eu estou feliz demais com esse momento de formação com Santa Faustina. Já vi alguns comentários aqui de vocês também, como estão aproveitando, aplicando tudo isso na vida, não é? No dia a dia. Que bom saber que Santa Faustina está no nosso dia a dia. Quero convidar você, assim como eu já, colocar aqui nos comentários, sou feliz. Porque esta é a mensagem central desta tarde, que vamos meditar nesses dois parágrafos, parágrafo 16 e parágrafo 17. Observa que a cada dia que vai passando, nós vamos avançando, não é? Na história de Santa Faustina, mas vamos também avançando no mergulho da misericórdia, no mergulho do mar da misericórdia divina, como ela passou a vida inteira fazendo e ensinando. Então, coloca nos comentários, declara, eu sou feliz. Ah, irmã, mas eu estou triste, mas eu estou com tantas tribulações, com tantas lutas. Declara aquilo no qual você confia que Deus vai fazer na tua vida, já no presente, como já recebido. Isso é fé. Sou feliz. Então vamos lá. Ontem você viu, eu falei que Santa Faustina, aqui no parágrafo 16, ela deu uma volta, né, retornou lá no ano de 1925. Isso não está no parágrafo, está nas notas do parágrafo. Estou trazendo para você nas formações para ficar mais fácil. Quando você for ler o parágrafo, não vai ter o ano, mas eu trago para você isso. O diário inicia com 1933, e ela volta em 1925, depois volta para o tempo presente e continua, não é? Aquilo que faço questão de sempre estar lembrando, porque tem pessoas novas aqui, o Diário de Santa Faustina não está escrito, colocado, organizado em ordem cronológica. Porque ela destruiu primeiro, queimou, depois teve que fazer tudo novamente, não é? Mas ele guarda a essência e incrivelmente guarda a continuidade do mistério da misericórdia. Então, hoje no parágrafo 17 e 18, a mensagem é essa, sou feliz. Mas como todos nós que o inimigo tenta para tirar, para destruir a nossa felicidade, ele fez com Santa Faustina. Ele queria se aproveitar da humildade, da pequenez de Santa Faustina, do sentimento dela se sentir pequena. Presta atenção no parágrafo 16. Finalmente, chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Ela foi, Jesus aceitou, a madre aceitou, mas ela precisou ficar ainda um ano fora com aquela senhora. Depois de um ano, ela volta a ingressar definitivamente. Finalmente chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Foi no dia 1º de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos. Sentia-me imensamente feliz. Parecia que havia entrado na vida do paraíso. O meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças. Sentia-me imensamente feliz. Esse era o sentimento de Santa Faustina quando entrou no convento, quando entrou na vontade de Deus. Ontem falava isso também e reforço hoje. Somos felizes quando fazemos a vontade de Deus. Então, era a vontade de Deus para Santa Faustina que ela fosse religiosa. E olha que interessante, 1º de agosto, véspera da Rainha dos Anjos, a ligação de Santa Faustina, além do culto à Divina Misericórdia, e Hesed é misericórdia, o nosso mosteiro é Rainha dos Anjos. Nossa Senhora nos pede no texto do combate para rezar a oração da Augusta Rainha, da Rainha dos Anjos. Então olha as ligações, não é? Mostrando como Santa Faustina é presente e deve ser invocada por cada um de nós. Sentia-me imensamente feliz. Parecia que havia entrado na vida do paraíso. Filhos e filhas, existem sofrimentos na vida humana que são consequências das nossas más escolhas. Mas existem sofrimentos na nossa vida que é decorrente de erro de outros, infelizmente. O que é que com isso nós aprendemos? Que somos nós que entramos ou não entramos ou saímos da vida do paraíso, já aqui nesta terra. Santa Faustina tinha essa sensação que estava entrando na vida do céu, na vida do paraíso, porque estava fazendo a vontade de Deus. O coração era só capaz de uma contínua ação de graças. A ação de graças é, inclusive, um dos 7 pontos concretos do nosso carisma, do nosso instituto, que também no decorrer dessas formações, aos poucos, vem trazendo para você. Mas a ação de graças que muitas vezes
As pessoas esquecem e nós não podemos esquecer. E temos que ajudar outros a lembrar. Agradecer a Deus por todas as graças, por todos os seus benefícios, todas as vezes que a misericórdia dele nos encontrou. Aqui trago para você um exemplo bem próximo de você. Uma jovem que nós rezamos todas as tardes, a Joyce. Rezamos pedindo a cura dela, pedindo que a vontade de Deus se realize. Ontem eu tive a graça de falar com ela. É uma jovem que, desde o início que soube que ela estava com um tumor na cabeça, fazendo tratamento, me admiro muito. Porque ela nunca reclama daquilo que está passando. Está sofrendo. Não significa não reclamar que não se está sofrendo. Sofre por quê? Porque temos uma natureza humana que fala, né? Que dá sinais de que está sofrendo. Mas não se reclama, só agradece. Então ontem ela dizia, irmã, eu só tenho que agradecer a Deus. Porque tudo é providência no meu tratamento. Nada falta, nada falta. Então, uma contínua oração de ação de graças de Santa Faustina, uma contínua oração de ação de graças de alguém que nós temos perto de nós, uma contínua oração de graças sua, que o Senhor espera. Então, hoje é dia também de agradecer a Deus as graças que Ele dá para cumprirmos a sua santa vontade. Sentia-me imensamente feliz, parecia que havia entrado na vida do paraíso. Parágrafo 18. Mas, como tudo na vida, não é só flores, tem as tentações. Santa Faustina passou por ela pela primeira na vida religiosa. 3 semanas depois, na vida religiosa, a primeira tentação. 3 semanas depois, percebi que havia pouco tempo para a oração. E muitas outras coisas me falavam a alma, incentivando-me a ingressar numa ordem mais rigorosa. Este pensamento fixou-se profundamente na minha alma, mas não havia nisso a vontade de Deus. Fixou-se profundamente na minha alma, mas não havia nisso a vontade de Deus. Embora ela racionalmente identificasse que isso não era vontade de Deus, ela sentia a força da tentação. No entanto, esse pensamento, ou seja, essa tentação, tornava-se cada vez mais forte, de tal maneira que um dia decidi contar tudo à Madre Superiora e sair decididamente da congregação. Às vezes tem tentação que vem na nossa vida que é irresistível, não é? Embora nós saibamos, vejamos que é tentação, vem aquele desespero, né? Aquela coisa irresistível, o sentimento de não aguentar mais. Santa Faustina passou por isso. É por isso que digo para você que ela é uma das santas mais humanas que já conheci. E ela continua dizendo, mas Deus conduziu de tal modo as circunstâncias que eu não conseguia falar com a Madre Superiora. Às vezes Jesus atrapalha, né, os nossos caminhos quando nós queremos ir contra a vontade dele. Deu uma atrapalhadinha ali para ela não conseguir falar com a Madre. Eu entrei na pequena capela antes de ir descansar. Essa pequena capela é dentro do convento, porque na época de Santa Faustina, a igreja onde se celebrava a Santa Missa para elas, o Santo Sacrifício para as irmãs, era fora do convento, era na rua. Então, fazia pouco tempo que se havia construído esta capela dentro do convento, né? Então, eles chamavam pequena capela, ou então chamavam também de pequeno Jesus, porque era pequenininha a capela. Então, eu entrei na pequena capela antes de ir descansar, e eu pedi a Jesus que me iluminasse sobre esse assunto. Mas nada recebi na minha alma. E apenas uma estranha inquietação que eu não compreendia tomava conta de mim. Mas, apesar de tudo, decidi que de manhã, logo após a Santa Missa, iria falar com a Madre Superiora e comunicar-lhe a decisão tomada. Então percebam, filhos e filhas, que Santa Faustina nos ensina que para chegarmos à santidade como ela chegou, nós vamos passar por momentos assim. E às vezes vamos perguntar a Jesus, vamos perguntar para ele, ele não vai dar uma resposta de imediato. Por quê? Porque ele quer que nós amadureçamos. Vê que Santa Faustina, de vez em quando, ela tem cabeça dura, né? Depois vamos ver outros momentos também, mas ela sempre cede à vontade de Deus. Ela enxerga, ela tinha um coração dócil, então ela enxergava a vontade de Deus, ela lutava contra isso. Mas olha aqui o segredo desse parágrafo, ela decidiu falar, ela decidiu procurar alguém que a ajudasse, alguém que tivesse mais condições que ela, que no caso era a superiora. Sempre, com relação à nossa vida espiritual, humana, sempre temos que buscar alguém que tenha condições de nos ajudar com um bom conselho, com um santo conselho.
que nos leve à vontade de Deus. Né? Temos que tomar cuidado com quem nós vamos nos aconselhar, porque às vezes a pessoa vai dar a sua opinião. Cristão, nós não vivemos de opinião, nós vivemos da vontade de Deus. Nós ouvimos aquilo que as pessoas, às vezes, até de boa vontade, querem fazer para nos ajudar. Mas é a vontade de Deus que nos guia. Então, sempre esse apreço pelo sacerdote, por alguém mais velho que você. Hoje pela manhã, na formação de São José, eu dizia isso, não é? Sempre gostei muito, sempre tive uma tendência, uma inclinação natural. Comecei a buscar, quando eu percebi essa minha inclinação, de ter amizades mais velhas que eu, de idade. Então, eu tinha os meus amigos da minha idade, mas sempre firmavam um laço muito mais forte depois com os pais deles. Quando eles eram sábios, né? Quando eu percebi que os pais dos meus amigos tinham algo para me dar de experiência, de sabedoria, eu queria. Né? Escutava os conselhos da minha mãe, da minha avó. Mas eu queria somar mais, né? Porque as experiências que os outros viviam não eram as mesmas que a minha mãe e minha avó vivia. Então eu somava tudo que eu podia, da minha mãe, da minha avó, dos mais velhos também. Porque nós precisamos em algum momento tomar alguma decisão sozinho, sozinha. E nisso conta muito, em primeiro lugar, a graça de Deus. Depois, conta muito o nosso próprio amadurecimento. E o amadurecimento chega na crise, na tentação e na provação. Ninguém amadurece à sombra e água fresca. É na crise, na tentação e na provação. Você vai observar que Santa Faustina sempre dá um salto na vida religiosa e espiritual dela, na fé, quando ela passa por esses momentos. Agora, em que deu a decisão tomada dela? Cenas para os próximos capítulos. Apenas na próxima formação eu conto para você com o ensinamento que ela traz. Jesus, eu confio em vós.